Quando o vilão tá certo, ele se perde. Ele pode até ter razão, mas todas as decisões erradas que o tomam levam ele a se distanciar do herói e se afundar nas trevas. Desde personagens que foram obrigados a fazer o mal pro bem de quem amam, de vilões que resolveram expor os podres da sociedade, até aqueles que só tomam ações drásticas para acabar com o sofrimento do mundo, indo de Attack on Titan para Boku no Hero até Naruto. Até que preço você valoriza sua liberdade? Se você vivesse a sua vida trancado atrás de muralhas, sem ter nenhum contato com o mundo de fora, até que ponto você estaria disposto a lutar para atravessar ela e descobrir o que tem do outro lado? Esse é o dilema de Eren Yeager em Attack on Titan. Eren era movido pelo seu desejo de liberdade e a motivação para acabar com todos os titãs. Não só porque eram eles que condenavam as pessoas a ficarem presas, mas também depois de terem destruído sua cidade natal e devorado sua mãe. Mas todo esse ódio se torna um dilema assim que ele descobre que ele mesmo pode virar um titã e que todos os outros que ele matou até então nada mais eram que parte do seu povo transformado. E ainda por cima, percebe que no meio da guerra que estava acontecendo, para garantir a liberdade do próprio povo, ele precisava destruir outros. Enquanto ele tenta lidar com o peso de todas essas responsabilidades, o estopim do seu desespero chega, e ele descobre que o titã que faz parte dele tem uma habilidade, que é a de ver o futuro. E Eren vê a verdade. Ele nunca foi livre. A liberdade que ele tanto almejava nunca foi possível, porque tudo o que ele fez e que ele vai fazer foi predestinado, e o futuro terrível que ele presencia tá fadado a acontecer. Então, ele pega o fardo de fazer a versão menos pior daquele futuro inevitável. Ele manipula aliados, trai amigos e comete o Humbling, um genocídio para dizimar todos que estão fora da ilha onde seu povo vive, e virar o grande vilão culpado pela guerra. Ele consegue matar todos os titãs, um dos seus objetivos desde o começo, e a guerra acaba com os povos se unindo para eliminá-lo. Assim, Eren, antes um herói que sonhava com a liberdade acima de tudo, acaba amaldiçoado por nunca poder conquistá-la, mas resolve então mudar o mundo, acabar com a guerra, para dar a liberdade que ele tanto valorizava para os seus amigos e para os que sobreviveram. Tudo bem, mas e quando o herói não é condenado pelo destino, não é privado de liberdade, mas resolve por espontânea vontade cometer o mal para alcançar o bem maior? Lelouch é a melhor representação disso. Inicialmente, com o desejo inocente de criar um mundo melhor para sua irmã, Lelouch é a definição da frase "os fins justificam os meios". Ele era um príncipe que foi exilado de seu país por uma emboscada do seu próprio pai, para viver uma colônia junto da sua irmã deficiente. E com o tempo ele é consumido por ódio contra o império que o traiu. Depois de 7 anos, durante uma revolta, Lelouch encontra uma mulher de cabelo verde, essa que lhe entrega um poder, o Geass, que obriga qualquer pessoa a obedecer uma ordem absoluta por parte dele. Com um tamanho poder, ele cria um alter ego chamado Zero, um líder mascarado que une uma série de rebeldes, tornando-se um símbolo de esperança para os oprimidos. Mas um acidente com seu Geass, o poder que o deu coragem para começar o movimento, causa um massacre de milhares, deixando o Lelouch questionando: eu ainda sou humano? A culpa o consome, mas sua determinação empurra a uma guerra ainda mais brutal. Após 2 anos de manipulações, traições e perdas, Lelouch mata seu pai, toma o trono do Império e se torna um tirano global, unificando o mundo sob medo e violência. No entanto, esse nunca foi seu objetivo. Lelouch nunca quis ser um tirano, nem mesmo o rei do Império, mas suas ações o levaram a esse ponto. Com um poder praticamente limitado, ele decide pôr em prática o seu último plano, o Zero Hacking. Pelas mãos do Zero, Lelouch é executado publicamente, fazendo de Zero o símbolo absoluto de resistência, criando um mundo unificado em que as pessoas não aceitam a tirania. Entre os momentos finais, Lelouch pede perdão a sua irmã, a única pessoa que ele verdadeiramente amou, por ter abandonado sua humanidade por um mundo que ela nunca pediu. Lelouch tem toda a sua jornada até o topo moldada pelo ódio, até ele perceber que tinha ido longe demais e faz um último esforço para acabar com o ciclo de ódio. Ele é uma figura com um poder incontestável que ainda resolve se redimir e largar tudo, até a vida mesmo, pelo bem maior das coisas. São as consequências de um jovem com a ideia de um mundo perfeito, distorcido por um passado de violência e perda. E como Lelouch, outro visionário acreditou que poderia salvar a humanidade de seus conflitos intermináveis. Em um mundo despedaçado pela guerra, onde clãs lutavam até a morte, nasceu um garoto que sonhava com a paz e foi consumido por sua própria cruzada.
Madara Uchiha, a representação do poder, o ninja mais forte do mundo e também o mais trágico. Madara cresceu em tempos de guerra, quando a paz parecia impossível e que clãs ninjas estavam sempre em conflito um com o outro. Ele faz parte dos Uchihas, inimigos mortais dos Senzos. E apesar disso, o Madara, ainda criança, brincando de arremessar pedra, conhece o Hashirama, que é um Senzu. Mesmo com famílias sendo inimigas mortais, os dois viram melhores amigos e viram os líderes de seus respectivos clãs. Madara desenvolve um desejo de paz inspirado por Hashirama e juntos formam uma aliança, até que o irmão do Madara é morto pelo irmão do Hashirama, perdendo a fé na paz com os Senzus. E pior, Madara é rejeitado pelo próprio clã, usurpou a liderança de Hashirama, deixando tudo para trás após lutar contra ele. Derrotado, ele percebe que o mundo tem uma constante: o sofrimento. Mesmo com tudo para dar certo, o mundo não foi feito para paz. As pessoas são movidas por egoísmo e narcisismo, que não tem nada a ser feito sobre isso. Ou será que tem? Madara compõe um plano que consiste em fazer o mundo inteiro entrar num genjutsu, um feitiço de ilusão. E esse genjutsu seria uma utopia, onde todos poderiam viver em seus mundos ideais, livres de guerra e da dor, mesmo que fossem contra suas vontades e tivessem que sacrificar a liberdade individual. Ele entra em guerra contra o mundo, consegue meter a porrada em geral, alcança poder quase divino e de fato ativa o genjutsu de escala global, alcançando o seu objetivo final, e ele perde pelo poder do roteiro. Falando em roteiro, esse aqui deu muito trabalho, então dá like e se inscreve aí pra eu ficar feliz. Bem, continuando. Após ser derrotado pelo autor, Madara tem uma última conversa com Hashirama, onde reconhece seus erros, aceita que suas visões estavam erradas e que o genjutsu não era a melhor opção, mas ainda acredita que o sonho é melhor que a realidade cruel. Porque de fato o mundo é cruel, o mundo é indiferente, e no meio disso, na verdade, a própria sociedade, as próprias pessoas podem levar essa crueldade como se fosse o normal. Nessa confusão acaba que o sistema mesmo estimula que você cometa essas crueldades, fazendo você acreditar que é só como o mundo funciona. E nesse meio fica difícil identificar quem realmente é o vilão. Em Tokyo Ghoul, essa realidade é perfeitamente retratada. Por um lado, temos os Ghouls, que são criaturas violentas, sangrentas, que matam e devoram seres humanos, que ficam na espreita para na primeira oportunidade desaparecerem com alguém. E por outro, temos a CCZ, os investigadores que planejam ir atrás desses Ghouls para livrar a população comum do perigo que eles representam. Dá para acreditar que os investigadores vão ser os bonzinhos. Ainda assim, vendo através da visão do protagonista, o Kaneki, mesmo com essa necessidade dos Ghouls de tirar a vida de alguém para se alimentar, não deixa de ser uma necessidade. Eles não conseguem comer mais nada e precisam da carne humana para sobreviver. O que ele vai fazer? Simplesmente se deixar morrer? Em contrapartida, acaba que os investigadores viram os antagonistas. Um deles é Kureo Mado, o vilão inicial. Ele é sádico, ele é cruel, ele zomba dos Ghouls antes de torturar e matar eles. Só que o que é isso comparado ao que ele presenciou? Ele viu as ações mais cruéis dos Ghouls, ele perdeu a esposa pra eles, ele morre muito antes das pessoas e dos Ghouls sequer pensarem em se conciliar. Pra ele não eram nada mais que um bando de demônios e ele só tava fazendo uma boa ação caçando eles. Nesse meio não existem heróis ou vilões, só tem pessoas que querem garantir a sobrevivência delas mesmas e outras que estão fazendo o próprio trabalho, tentando garantir a segurança das pessoas comuns. E o sistema move essa crueldade e banaliza esses conflitos, querendo ficar estagnado, ele impede que uma mudança seja feita. Só que sempre aparece alguma figura disposta a apontar as crueldades desse sistema e comete atrocidades ainda maiores, pois só assim chamaria a atenção das pessoas para elas perceberem o verdadeiro problema. Num mundo em que os defeitos são escondidos por trás da façada de heróis com roupas coloridas e sorrisos falsos, Stein resolve se usar nas próprias mãos. Ele quer expor a hipocrisia daqueles que se denominam heróis, que não estão preocupados em cuidar das pessoas, mas sim com a fama e com o dinheiro. E por isso ele sai na sua própria cruzada para assassinar heróis que julgavam indignos, comparando eles com o altruísmo do All Might. Stein matou 17 e feriu 24 até ser derrotado, mas seus ideais continuaram. Ele inspirou a Liga dos Vilões a fazer uma abordagem semelhante, mesmo com ele negando se envolver com ela, e faz heróis avaliarem seus próprios valores.
Mas a que custo? Ele expõe essa hipocrisia do sistema, tenta reformar essa sociedade, mas do que adianta se tudo continuou o mesmo? Será que valia a pena tirar a vida de heróis que poderiam ter a chance de melhorar só pra causar um estardalhaço mínimo? Será que ele mesmo não estava envolto em hipocrisia, cobrando o heroísmo dos outros enquanto cometia atos desumanos? Enquanto isso, tem um vilão especial, com um objetivo similar ao de Stein de expor os podres do sistema. Mas o método dele é diferente. Ao invés de tentar chamar atenção para um problema e torcer para a sociedade colaborar e tentar solucionar, Light Yagami promete mudar o sistema ele mesmo. Ele assume a identidade de Kira depois de conseguir o Death Note, um caderno que mata qualquer um que você escreveu um nome dentro, para dizimar todos os criminosos e criar um mundo perfeito a partir da própria definição que ele tem de justiça. O que parece ser um rapaz com boas intenções, misturado com um certo impulso de fazer o melhor e das emoções fortes de um jovem, se torna um tirano maníaco que acredita que o mundo inteiro tem que ser moldado a partir da sua própria imagem de salvador. Kira, com certeza, é o mais conhecido dentre todos os vilões que estão certos que eu falei até agora, porque ele compartilha um pouco de cada um dessa lista. Assim como Eren, ele é um jovem idealista que começa querendo bem, mas que entra numa cadeia de decisões erradas que leva tudo por água abaixo. Assim como Lelouch, ele disfarça as intenções dele por trás de uma façada de virtude, enganando os outros e até a si mesmo. Assim como Madara, ele persiste e se recusa a alterar seu ideal, apesar do resto do mundo inteiro ir contra. Assim como Kurumado, ele fica na ignorância e se recusa a ver outro ponto de vista que não seja o seu. E assim como Stein, ele se isenta de responsabilidade como se tudo o que ele fizesse fosse só uma consequência das ações do sistema. Kira sintetiza tudo isso e responde à pergunta: o que acontece quando um vilão tá certo? Porque na verdade, a questão é que eles não estão certos. Eles podiam estar certos. Eles podiam não ser vilões. E é isso que faz deles figuras tão intrigantes. Por pouco eles podiam estar do lado do bem. Por pouco eles podiam ser chamados de heróis. Mas sabe quem pode ser chamado de herói? Shinpei. E se você quiser saber como esse anime fez uma cena perfeita, veja esse vídeo aqui.